Ei, pessoal, se vocês estão assistindo isso é porque eu estou em Belém, mas mesmo assim eu queria mostrar, compartilhar um pouco sobre Rachel Carson. Escolhi pesquisar mais sobre a vida e o legado de Rachel Carson porque em setembro eu ganhei o livro dela chamado Silent Spring ou Primavera Silenciosa de presente de aniversário e o semestre inteiro eu tenho lido o livro. E embora eu não conhecesse o nome Rachel Carson, eu já tinha ouvido falar do livro e eu queria entender melhor tanto o impacto do livro quanto a vida da mulher, Rachel. Para contextualizar a importância dela, primeiro é preciso conhecer um pouco da sua trajetória, e aqui são alguns fatos básicos da biografia dela. Mas apesar desses avanços, a trajetória dela não foi tão simples e alguns desafios na vida pessoal dela incluem que ela veio de uma família de classe trabalhadora. Após a morte do pai, teve que abandonar o doutorado em Johns Hopkins para sustentar a mãe. E anos depois, quando sua sobrinha faleceu, Carson assumiu a criação do sobrinho neto e essas responsabilidades domésticas interromperam sua carreira científica várias vezes, refletindo as expectativas de gênero dessa época. E ao mesmo tempo ser uma mulher branca e bonita abriu muitas portas que eram frequentemente negadas a mulheres negras ou outras que não conformiam aos padrões da época. E essa é uma era privilégio que conhecia com as barreiras que enfrentava. Então, também ela enfrentou problemas no ambiente de trabalho. Por exemplo, ela não tinha laboratório próprio, ela tinha apenas um mestrado, ela trabalhou como funcionária pública do governo, assinava como R.L. Carson para evitar preconceito e ser lida como homem nos livros dela e era constantemente tratada mais como comunicadora do que como cientista plena. Primavera Silenciosa é um livro que denuncia os impactos ambientais e sociais do uso indiscriminado de pesticidas, especialmente o DDT. Corsa mostra como essas substâncias não afetavam apenas as pragas, mas contaminavam solos, rios, plantas, animais e até comunidades humanas, revelando um problema sistêmico invisível na época. E o livro dela é profundamente científico. Carson reuniu dados de estudos toxicológicos, pesquisas de campo, relatórios governamentais e artigos acadêmicos. Ela analisou a evidência sobre bioacumulação, cadeia alimentar, mortalidade de aves e efeitos a longo prazo nos ecossistemas. Ou seja, não era opinião, era ciência rigorosa. E, ao mesmo tempo, a escrita dela era extremamente acessível. Carson tinha a capacidade rara de transformar dados complexos em uma narrativa clara, envolvente e emocional. E essa voz acessível fez com que o livro chegasse a todos, cientistas, agricultores, donos de casa, sociólogos. E isso foi essencial para o impacto nacional da obra. E o livro chamou tanta atenção que chegou até o presidente John F. Kennedy. Ele que já admirava os livros dela, leu Silent Spring, Primavera Silenciosa, e mencionou o livro em coletivas de imprensa e abriu investigações federais sobre o uso de pesticidas. E essas discussões, iniciadas por Carson, acabaram influenciando diretamente a criação da EPA, a Agência de Proteção Ambiental, que mudou completamente a política ambiental nos Estados Unidos e se tornou referência mundial. Em relação às contribuições científicas da Rachel Carson, o impacto dela é enorme. Primeiro, ela foi uma das primeiras pessoas a conectar ciência política ambiental e saúde pública.
algo que hoje parece óbvio, mas na época era revolucionário. E ela também ajudou a consolidar a ecologia moderna, mostrando que os pesticidas não afetam só as pragas, mas todo o ecossistema ao redor. E outra contribuição importante é que ela trouxe a ideia de independência ecológica, que hoje é central nos estudos ambientais. E além disso, a Carson ela criou um estilo de escrita científica que é acessível e continua sendo referência até hoje. E ela conseguia explicar temas super complexos de um jeito claro e envolvente. E por fim, o trabalho dela teve efeitos diretos em políticas públicas, ajudou a banir pesticidas, influenciou regulações ambientais e mudou a forma como o mundo enxerga os riscos químicos. E o sucesso do livro dela, Primavera Silenciosa, provocou forte reação da indústria química e empresas investiram cerca de US$ 250 mil para destruir a reputação dela, chamando ela de mulher histérica, amante de pássaros e coelhos, solteirona, romântica. Ou seja, atacaram ela como mulher e não atacaram o conteúdo científico do livro dela. No meu trabalho final, usei autoras como Evelyn Foxkeller, Aileen Pollock, Londa Shabinger, Margaret Rossiter e Margaret Lopez para analisar a trajetória da Rachel Carson. E como acabei de mencionar no slide anterior, Carson sofreu ataques pessoais da indústria química e esses ataques mostram que ela não se encaixava nas imagens masculinas dominantes da ciência, como homem sério de avental branco ou herói aventureiro. E na vida pessoal, ela também fugia do padrão dessa época, porque ela, mesmo que ela cuidasse da família, ela nunca se casou, não teve filhos, provavelmente, possivelmente, teve um relacionamento lésbico e isso afastava ela do modelo da mulher cientista respeitável, aceitável e associado ao casamento heterossexual e à maternidade. E, por fim, ela foi muito excepcionalizada, tratada como um caso único e não como parte de um coletivo de mulheres cientistas, o que acaba apagando outras trajetórias femininas na ciência. Então, por que ela ainda importa hoje? Well, porque os problemas que ela denunciou em 1962 continuam extremamente atuais. O uso de pesticidas, a perda de biodiversidade, a contaminação de ecossistemas e o impacto humano sobre a natureza continuam no centro dos debates ambientais. Carson também nos lembra da importância de ouvir a ciência, mesmo quando ela é incomoda, e de comunicar conhecimento de forma acessível para que qualquer pessoa consiga entender e se engajar. Além disso, ela mostra que uma única voz informada e corajosa pode gerar mudanças enormes. E sem ela, talvez não teremos políticas ambientais básicas, nenhuma agência como a EPA. E se alguém tiver interesse, eu recomendo muito ler Primavera Silenciosa. É um livro forte, lindo e ainda incrivelmente relevante. Obrigada.